leu histórias bíblicas, palavra de Deus, que a gente acha lindo na literatura, a gente acha lindo na história, mas isso não foi um fato que aconteceu. A Bíblia não registra os acertos e erros por acaso. A Bíblia registra com propósito. Propósito da gente crescer, da gente ser edificado. Eu não sei você, irmão, mas todo dia na vida do crente é um dia de guerra, sim ou não? É. Pega o carro, vem para cá, já vem um filisteu, te fecha, e aí vai por aí. E o vizinho pega o lixo, põe na porta da sua casa com a lixeira que ele tem na casa dele, não é? E por aí vem uma série de coisas. Você fala, poxa, mas eu estou orando, eu estou buscando. Sempre foi assim, sempre será. Sempre será. Também você já deve ter ouvido uma frase que é muito própria. Você já viu alguém jogar pedra em árvore que não dá fruto? Para quê? Para que eu vou jogar? Eu, quando era menino, e apanhei por isso, e tenho uma cicatriz na perna também, o vizinho tinha um pé de abacate que passava para o quintal de casa. E eu ficava olhando, não é justo o pé de abacate dele passar para o quintal de casa e ele não dá um abacate. E meu pai sempre falava, o dia que você fizer isso, você vai apanhar. O tempo que pai era pai e mãe era mãe. Hoje, a geração acha que filho tem que fazer o que quer e não pode chegar na disciplina. O pai falou, se você fizer, você vai apanhar. Mas, como bom garoto, teimoso, esperei o pai trabalhar, a mãe dar a pestaninha da tarde. Eu olhei para o abacate olhou para mim, e está tudo bem, tudo certo, tinha um galinheiro em casa. Eu falei, não, isso não é justo. Isso não é justo. E aí, com a minha grande sabedoria, eu fui subir no galho, e aquele pezinho de anjo, o galho quebrou, caiu aquele bum no quintal. A minha mãe, Cleber, o que está fazendo? Nada. Mas o nada, a perna ensanguentada, rasgou aqui, o abacate na mão. Eu não podia. Minha mãe ficou com dó, eu não apanhei. Essa que é a verdade. Mas doeu mais o tombo, a desobediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar, não é? Mas o fato é que a gente só quer jogar pedra, ou só jogam pedra na gente, ou na árvore, que dá fruto. Isso é um fato. Ninguém faz nada contra. Você vai passar para a rua, ver um pé de qualquer coisa, vai jogar pedra para quê? Ou tem problema, ou está com falta de paz no coração. Por que você está jogando pedra aí? Não é louco? Então, você vai jogar pedra, vai tentar pegar um galho, cutucar, para pegar aquilo que te chama, que te interessa, que você deseja, enfim. Sempre foi assim. Sempre será. Até o dia que você fizer isso aqui, ó, acabou, espirrou. Deus se levou. Sempre foi. Não vai ser diferente. Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, nós vamos ter luta, vamos ter guerra. E Deus poderia ter entregado a obra dele na mão de anjos. Sim ou não? Mas ele não deixou. Deixou na nossa. Para que a gente fizesse. Eu não sei por que Deus me amou. Não sei se você. Tem explicação? Eu só encontrei uma pessoa na vida que disse que era perfeita. Aliás, ontem a gente encontrou ela aqui no bairro da igreja. Fique morrendo de curiosidade. Né? Vou lá, Fernanda, a mulher que diz que não tem defeito. Só encontrei uma pessoa na vida que não tem defeito. Porque, irmão, a minha mãe é uma santa. Minha mãe é uma santa. Mas eu conheço a minha mãe. É perfeita. A minha netinha Manuela, Nicole, são santa. Mas eu sei quem são também. Não para todos, mas alguns acham e falam assim, nossa, pastor Kleber é legal. Mais ou menos. Convive com ela. Pergunta para ela, quem sou eu? É mais ou menos. O dia que não é não, não é não. A gente está em sempre constante mudança. E graças a Deus que quem é crente, quem é convertido, reconhece, preciso melhorar. Essa história de crente Gabriela. Tem alguma Gabriela aqui essa noite? Nada contra. Estou me referindo à literatura brasileira. Eu nasci assim, vou morrer assim, talvez vá para o inferno assim. Não é? Porque quem não muda não é convertido, irmão. Não é convertido. Tem gente que mascara no namoro. Então, aí vai ter continha para acertar.
Quando você casou comigo, você sabia que era assim, mas se você ama mesmo, você mudava. Jamais a gente vai fazer alguma coisa para magoar quem se ama. Ponto. Se eu sei que Fernanda não gosta de certas coisas e eu faço, poxa vida. Que amor é esse? Que respeito é esse? Que sacrifício é esse que eu faço por Fernanda? Que eu só faço coisas, eu faço algo que eu sei que ela não gosta. Vai deixá-la triste. E vice-versa. Então, a gente está em sempre constância, necessidade de mudar. Os homens mais inteligentes, mais sábios, são aqueles que erram ontem, hoje reconhecem, dão um passo atrás, admitem, tomam condutas que provam, porque a Bíblia diz assim, aquele que peca, se arrepende e confessa, alcança a misericórdia. Isso é legal. A gente precisa ter na vida pessoas que andem com a gente, ser humano. Perfeito não tem. Então, tem gente que vai errar hoje, amanhã ele erra de novo, um outro erro, conserta, não fica repetindo. Isso é o ser humano. E onde é que entra Deus no negócio? Eu não sei por que Deus chama a gente para algumas coisas. Aliás, eu não sei por que o amor de Deus me salvou. Não sei você, olhando para a sua história, para a sua família, para as suas mancadas, para os seus erros. Tem dia que você já teve vergonha de passar em frente ao espelho? Não é porque está ursão, não. É porque dá medo de olhar e falar assim, eu sei o que você fez no verão passado. Você fica assim, ó, não vou... Tem dia que você fica na segunda, porque se passar uma asa de passarinho do lado, você acha que é um anjo, Deus vai te pegar pela bobagem que você fez. E, no entanto, Deus não nos joga fora, não nos extermina. Deus dá chance de conserto, de arrependimento, de mudança. E no bojo desse negócio todo, tem umas coisas que Deus fala diferente com algumas pessoas. Por exemplo, por que uma estéril ser mãe de filha? Porque Ele quer, porque a gente ora, porque Ele sabe que isso é interessante. Outro dia, o César pregou aqui, o missionário César, e ele disse um negócio que a Fernanda repetiu essa semana. Tudo que a gente pede para Deus, ou as coisas que Deus nos dá, é para parar na gente? Será que o bom emprego que Deus nos dá? Será que algumas coisas diferentes que Deus nos dá é para parar na gente? Será que Deus é tão egocêntrico, ou é egocêntrico, a ponto de o que eu sei só para mim, ponto. O que Deus me deu é só para mim, ponto. Não sei se você já reparou que a maioria das nossas orações, Senhor, me dá, Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero, Senhor, é uma oração mais ou menos assim. Deus, eu estou precisando disso, Senhor, eu não preciso daquilo, Senhor. Pouco a gente escuta Deus falar com a gente. E pouco a gente está disponível para ouvir o que Deus quer falar. Sentar-se, por exemplo, numa tarde, num sofá, num quintal, numa varanda, sem celular, sem TV, ficar em espírito falando com Deus, agradecendo a Deus por andar. Quando se entende que andar é uma bênção de Deus? Bênção de Deus. Eu cuidei da irmã Leila, que descansou no Senhor. Ela era a irmã do Luiz Antônio, filho da irmã Teresa. Não foram poucas as vezes dos hospitais que eu visitei a irmã Leila, antes do transplante de rins, que eu chegava na Santa Casa, ela estava com os lábios cortados, sangrando, e ela falava assim, ô pastor, naquela época já se usava máscara. Ela dizia assim, pastor, o senhor pode molhar a ponta do algodão e passar nos meus lábios que eu estou com sede? Isso me quebrava. Porque a gente toma água quando quer. E tem gente que não toma, mas pode. As coisas que Deus faz na vida da gente, a gente às vezes não acorda para o que Deus fez. Está tão comum ser abençoado. Está tão comum ter cama para dormir. Está tão comum ter arroz, feijão, que a gente não é bem assim. E no bojo de tudo isso,
Deus, Ele separa, Ele chama, Ele faz o torto ficar reto, Ele faz o impossível acontecer, Ele faz aquilo que não tinha jeito, dá jeito. Situações que já olharam para nós e disseram assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quantas vezes o diabo disse: você acabou, você não existe, seu projeto faliu, Deus não ama você, seu erro é imperdoável, e etc, etc. E Deus não disse: eu desisti de você. O diabo diz: você não vale nada. Deus disse: eu não disse que você não vale, eu continuo te amando. Senhor, mas eu errei. Deus falou: eu sei, não estou feliz com você por você ter errado, mas levanta, vamos. E no transcorrer dessas coisas todas, Deus pega um ex-bandido, faz ele virar missionário. Deus faz o camarada largar da medicina, largar de um concurso público para ser ajudante de alguém na obra missionária, para ser um pastor, para dirigir um coral de crianças. Enfim, Deus faz as suas promessas, mas às vezes a gente olha para o momento e a gente fala assim: impossível. Quem já viveu isso, sentiu isso, já imaginou, acabou. Ou, como diz a Bíblia, icabode. Foi-se a glória de Deus. E aí, o diabo, quando ele não vem, ele manda secretário. Ele diz assim: é verdade, seu ministério acabou. É verdade, seu erro é imperdoável. É verdade, só que não tem mais jeito. E a gente prefere ouvir o diabo do que ouvir Deus. Ouvir a mentira do que ouvir Deus. Ouvir a circunstância do que ouvir Deus. E Deus continua dizendo: levanta a cabeça. Deus continua dizendo: minha promessa está valendo. Deus continua dizendo: não olha para ele, olha para mim. Senhor, mas o diabo está falando, o secretário dele está falando, e a gente para conversar com cobra, para ouvir demônios, e não escuta aquilo que o Espírito Santo falou. Deus não joga ninguém fora. Nós, às vezes, fazemos coisas e por elas nós somos responsáveis. Mas Deus, irmãos, eu venho aqui essa noite, começar essa primeira noite, Deus tem os seus propósitos. Coisas loucas, as coisas vãs e desprezíveis desse mundo, Ele não revelou para os sábios, Ele revela para os pequenos. Você já viu que coisa fantástica? Você está na prova da prova, na luta da luta, e de repente aparece um irmão, uma irmã, alguém que você nunca viu na feira, lá em Paraibuna, lá em não sei na onde, você está lá com a cabeça pegando fogo, e passa uma irmã e fala assim: ei, moça, eu tenho uma palavra de Deus para você. E você está: Deus, eu estou achando que vai vir lá da Terezinha, e Deus fala com você, e você fala: mas quando que é esse negócio? Quando que vai acontecer? Nossa diferença de tempo é bem diferente do cronos de Deus, o tempo de Deus. O que Deus promete, Deus cumpre. Amém? Gênesis, capítulo 17, vamos começar. Diz assim no verso 1: sendo, pois, Abrão, ainda Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Pega a chave. Anda. Pega essa chave. Anda em minha presença e ser perfeito. Repito. Eu sou Deus Todo-Poderoso. O que Deus está dizendo? Fora de mim ninguém manda mais. Eu sou o Senhor. Yahvé é o meu nome. Eu sou o que sou. Nem demônios, nem anjos, nem potestade, nem reis, nem governo, nem secretário, nem... Eu sou o Senhor, diz a palavra. E Deus diz: anda em minha presença. A chave está aqui, ó.
anda em minha presença e ser perfeito. Como ser perfeito diante da nossa imperfeição? Faça tudo o que você tem que fazer. E se errar, conserta, não fica no erro. Mas Deus disse: e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. Lembrando, Abraão não tinha filhos. Sara era estéril. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão. Marca essa chave. Não interessa o apelido, não interessa o pejorativo que fazem sobre você. Interessa o que Deus chama você. O que os homens pensam, meu irmão, os homens hoje nos amam, amanhã nem tanto. Ele disse: Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Mas ele ainda não era nem nação, nem tinha herdeiro, muito menos nenhum tipo de filho. E te farei frutificar grandemente, e te farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, ou seja, uma aliança que não se destrói. Não é Abraão que fez aliança com Deus primeiro, é Deus que fez aliança com Abraão. Claro isso? Não é uma aliança de 30 dias, não é uma aliança de 1 ano, uma aliança perpétua. Para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti, te darei a ti a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações. Toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti. Que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa, e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E o homem circunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Opa! Obedeceu? Está fechado. Amém? Até aqui, querido? Desobedeceu? Segue a vida. Segue o fluxo. A alma que obedecer, eu tenho aliança com ela. Deus é ruim? Não. Ele me obriga? Não. Eu obedeço se eu quiser, eu faço se eu quiser. Mas, como diz o texto, aquela alma que não estiver circuncidada, aquela pessoa que não estiver desejosa de cumprir, de fazer, de submeter, essa pessoa será extirpada do meu povo. Porque quebrou a aliança. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o teu nome. Porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos é possível nascer um filho? E dará à luz Sara, da idade de 90 anos? Bom, nós temos aqui uma situação clara. Primeira, Deus falou, e a palavra de Deus é uma só. Amém ou não amém? Deus falou o que ia fazer. E aqui a gente tem 2 fatos interessantes. Primeiro, é o que Deus fala e o que eu estou vivendo. Abraão tem, neste caso aqui, já está para 100 anos, já lhe cessou o vigor, Sara já não tem mais a ovulação,
Sala já não tem mais possibilidade humana de gerar filho, e é o que temos para hoje. E normalmente é o que a gente diz, é o que temos para hoje. Se contenta com o que tem, porque é isso que dá. Mas e a promessa? A promessa continua. E o que eu faço com a promessa? Ou eu a vivo, ou eu a desprezo. Qual é o desejo de Deus? Que eu viva a sua promessa. O que Deus tem para você, o que Deus tem para a sua família, o que Deus tem para esse ministério, o que Deus tem para a sua casa, é de Deus para você. Ponto. Pastor, e se eu desobedecer? Você acabou de ler comigo, irmão. Deus faz aliança perpétua. Ele quer, Ele deseja. Mas tem gente que às vezes não quer. Tem gente que às vezes declara: eu não quero. Eu não quero. Eu estava pensando nas coisas de Deus, no chamado, o tempo que passa, o amadurecimento que vem, as guerras que vêm. E toda vez que eu lembro de promessas, eu lembro de uma pessoa, a irmã Teresa, esposa do falecido presbítero Celso, que quando a gente não tinha muita coisa aqui, eu sonhava, eu falava assim: irmã Teresa, um dia Deus vai dar uma igreja com recursos, com condições, a gente vai ter uma placa lá, quem passar de avião lá em cima vai ver aqui, Igreja do Brasil. Pensamentos de menino novo no ministério, não que é impossível, etc. e tal, mas quantas promessas o Senhor fez? Quantas delas o Senhor já cumpriu? Há um hino que sempre a minha alma se aquebranta: se da vida vagas procelosas são, se do desalento se torna tudo vão. E aí o coro diz: quantas bênçãos, quantas são. Conta quantas coisas que Deus já fez na sua vida. Quanta mudança que Deus já fez na sua vida. Quanta palavra de desgraça que veio sobre a nossa vida. Quanta guerra, luta que já veio sobre a nossa vida, que era para matar, para destruir, para acabar, e que, na real, a gente até achou que ia morrer. Mas passaram-se 5 anos, 10 anos, você não morreu. Você está vivendo um dia de cada vez, um milagre para cada dia. Mas tem promessa. E independente do que Abraão pensava ou não pensava, o poder de Deus é insondável para o homem. Quer uma coisa forte para pensar? Agora, dia 26, agora, quem conhece os segredos do coração de Deus para você? Quem é que sabe, para o dia 1º de junho de 2022, as surpresas de Deus para você? Quem é que sabe, 2023, o que Deus reservou para a sua história? Quem é que põe freio em Deus? Quem é que põe limites em Deus? Ninguém. O poder de Deus, homem nenhum, entra no coração de Deus e consegue decifrar. Porque tem coisas que nós reputamos por, como Pedro, impuras, impossível, incapaz. E tem hora que Deus vai pegar a nossa vida e vai dar uma chacoalhada. Tem hora que Deus vai nos levar para alguns níveis e vai mexer com as nossas estruturas para a gente entender, compreender que aquilo que Deus consagra, que aquilo que Deus toca, homem não impede. Aquilo que Deus separa, aquilo que Deus derrama óleo, aquilo que Deus diz: é minha, é meu, farei assim. Passa um dia,
Passa um ano, passa um tempo, mas a promessa de Deus não deixa de acontecer. Porque o poder de Deus é insondável. Ninguém pode atrapalhar a obra que Deus tem intenção de realizar. Pastor, mas eu conheço uma pessoa que diz que faz um tipo de trabalho que amarra o nome na boca do sapo, que faz não sei o quê, coitado do sapo. Pastor, a pessoa pegou meu nome, colocou num pilão de paçoca, socou. Irmão, antes ela tivesse socado para fazer paçoca. Porque contra você, a Bíblia diz que maldição sem causa não virá. Está escrito, ninguém pode atrapalhar a obra que Deus tem intenção de realizar. Eu posso estar vivendo hoje o pior momento que eu já vivi na minha vida. Eu posso hoje estar vivendo um momento trágico, onde eu tento abrir portas e a maçaneta não abre. Eu posso estar vendo algumas circunstâncias estar limitadas. Eu posso não estar vendo uma luz depois do túnel. Eu posso não enxergar o oceano, o lago depois do monte. Mas isso não limita, não atrapalha o que Deus tem para fazer sobre você, sobre a minha vida, sobre a nossa casa, sobre a sua igreja, sobre este lugar, você no seu trabalho, a sua descendência. O que Deus prometeu, Deus vai cumprir, meu irmão. Ninguém pode atrapalhar a obra que Deus tem intenção de realizar. Ninguém. Fala para mim, quando é que Saul conseguiu acabar com Davi? Fala para mim, quando é que Faraó conseguiu matar todos os meninos que nasceram de Israel? E qual era o propósito de Deus? Qual era a palavra de Deus? Fala para mim, quem é que pode lograr êxito numa decisão de Deus? E Deus disse, olha, eu perdi para o homem, perdi para ela. Não pode, ninguém pode atrapalhar a obra que Deus tem para fazer na sua vida. Ninguém. Deus tem uma coisa muito interessante, que Deus não interfere no que o homem pensa ou no que o homem sabe. Eu posso pensar o que eu quiser. Eu posso saber coisas no sentido de conhecer astronomia, física. Eu posso conhecer muito de matemática, de química, mas isso não mexe com Deus. Na minha loucura de homem, de sabe tudo, de conheço tudo, Deus continua no seu alto e sublime trono como Deus, todo-poderoso. E você vai encontrar na Bíblia milhões de relatos que diz assim, que homens com promessas, homens que Deus não queria que fizessem algumas coisas, mesmo assim, eles intentaram fazer e fizeram, mas mesmo assim, não frustraram o plano de Deus na vida de um escolhido, de um ungido, de um salvo, de uma família, de uma casa. O camarada diz que ele tem isso, que ele sabe tanto disso, isso Deus deixa passar, não muda a essência de Deus, não muda a sabedoria de Deus, não muda a graça, o poder miraculoso de Deus. Se Deus quiser, Ele faz da noite para o dia aquilo que a gente acha que é impossível. Se Deus quiser, essa noite Ele faz cair maná lá no quintal de casa. Se Deus quiser, Ele faz transfusão de sangue essa noite. Se Deus quiser, Deus abre porta de trabalho que a gente nunca esperava que ia acreditar. Se Deus quiser, Deus coloca na tua mão o proprietário de uma empresa. Se Deus quiser, Ele prepara no ventre da senhora, de você, que ainda não tem filho, um pastor, um líder, o novo presidente desta nação. Deus pode tudo, meu querido irmão. Ainda que tudo mostre contrário, nada faz Deus renunciar no sentido de abandonar a obra que Ele tem, independente de eu não crer. Observe que Abraão, ainda com o nome de Abraão, ele comete erros na vida, ele faz coisas na vida que, diante da promessa, talvez a gente dissesse assim, não, agora azedou, agora não tem mais jeito. Apesar de Abraão ter falhado no que ele
recebeu de palavra, isso não mudou a essência da promessa. Deus disse assim: eu te darei, eu farei. Só tem uma coisa: anda na minha presença e ser perfeito. Mas Abraão não foi perfeito, mas Deus já sabe, é lógico que ele sabia. Não que Deus vai gostar, aplaudir os nossos erros, nossas mancadas. O fato bíblico registra que o plano de Deus, irmão, para mim, para você, para a sua família, para a sua história. Olha que coisa interessante, forte e poderosa. O que Deus declarou, o que Deus falou com você há 10 anos, 15 anos atrás, o que Deus prometeu para Deus, eu não estou falando de profetada, eu não estou falando de visionada, eu estou falando de Deus, essência de Deus. O que Deus disse para você, o que Deus mostrou para você, Deus, não meninice. O que Deus disse, o inferno pode se levantar? Pode, com a permissão de Deus. O momento pode ser uma onda gigante, um tsunami, que possa dizer, ó, desista, não vai, pode se levantar. E como é que Deus fica diante de tudo contra? Deus continua acima de tudo, Ele continua no controle de tudo. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas Abraão, ele diz o versículo 17, que ele riu, mais ou menos assim: quem sou eu? 100 anos. Quem sou eu para ter filho? E apesar de Abraão, ele ter rido, apesar de Abraão não ter encontrado naquele momento uma convicção, a promessa de Deus aconteceu. Não é porque a gente merece, porque na verdade a gente não é tão merecedor assim. É porque o que Deus tem para a nossa vida, a promessa de Deus para a nossa vida, não depende do momento, não depende muitas das vezes daquilo que a gente deu uma vaciladinha aqui, não depende, não que Deus vai abençoar erro, pecado, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que Deus, no seu plano, Deus sabe, por isso que algumas coisas na nossa vida não acontecem da noite para o dia. Por isso que algumas coisas da nossa vida demoram anos para a gente amadurecer. Quer ver um exemplo? Ganhar uma Ferrari hoje, na cabeça de um adolescente, de um jovem, ele vai detonar. Não digo todos, mas a grande maioria. O que vale uma Ferrari na mão de alguém que não tem nem noção do que é uma Ferrari na mão dele? Mas na vida de um homem, chefe de família, que começa a pensar e fala assim: uma Ferrari para mim é problema. Eu não tenho dinheiro para pagar o seguro de uma Ferrari. Eu não tenho dinheiro para pagar a manutenção de uma Ferrari. Mas, se Deus mandar para você, com certeza você vai pegar aquela Ferrari e ela vai ser bênção para a sua vida. Você vai transformar aquilo em dinheiro, vai reformar a tua casa, vai comprar a tua casa, vai ajudar pessoas, vai fazer tanta coisa, porque há um tempo de Deus para todas as coisas, amém ou não amém? Há um tempo. Paulo diz assim: quando eu era menino, pensava como menino, vivia como menino, mas agora que sou grande, acabou o tempo de menino. Tem coisas que a gente olhava para trás e dizia: não, impossível, tal. Hoje você vê, você fala assim: querido, deixa. O tempo dela vai chegar. Não, pastor, o senhor tem que fazer. Deixa. Deus sabe como tratar. Mas se fosse comigo, se fosse, mas não é. Mas eu acho, mas a questão não é o que eu acho, é como Deus conduz. E tem coisas na nossa vida que Deus vai trabalhando com a gente de tal forma que hoje ganhar uma Ferrari, bom carro, bonito carro, mas imagine eu dentro de uma Ferrari. Vai dar o quê? Vai dar ruim. Eu vou ter que entrar de lado, ou com as pernas primeiro, vou andar com aquele... Não vai dar certo, eu não tenho essa grana para pagar esse combustível. Então, 1.6 está bom hoje para mim. Até porque vai dar para pagar o pneu. O pneu de uma Ferrari eu não sei nem quanto custa. O pastor Luiz que sabe. Eu não faço ideia. Eu não faço ideia quanto custa. Eu não sei quantos litros cabe um tanque de uma Ferrari.
Mas eu sei que se aparecesse hoje um negócio desse na minha vida, meu exemplo, faria outras coisas. Aí a gente sonha. De vez em quando, Fernanda pensa alto. E ela fala, se acontecer isso comigo, eu faria isso, isso, isso. Eu fico só olhando assim, que parte que eu estou no sonho dela? Que parte que eu estou no sonho? Ela fala, não, você seria o primeiro. Uma das coisas que eu sei é que eu ganharia uma fazenda. Eu já sei que eu vou ter um cavalo muito bom, manga larga. Eu já sei que eu vou tirar bastante leite das vacas. Mas vou continuar pastor. Eu já sei que a igreja vai ficar pronta. Essa luta de terreno para pagar. Digo, irmão, Deus abençoa a gente. Mas tem coisas que vão acontecer no tempo de Deus e não no meu tempo. Agora, como eu me comporto diante desse processo vai determinar o final das coisas. Deus vai deixar de fazer o que Ele prometeu? Não vai. Às vezes, queridos, nós olhamos que os fatos não cumpridos de acordo com o plano de Deus, é que muitas das vezes nossos pensamentos e nossas condutas travam, barram algumas coisas, ainda que momentâneo. Você já percebeu que tem hora que... Olha para a vida de Saul. Quantas chances Deus deu para Saul para se arrepender? É certo que Deus já tinha determinado, mas houve tempo de mudar. Ele não precisava estar como rei para agradar a Deus. É mais importante agradar a Deus sem trono do que ter trono e não agradar a Deus. É mais importante não ter coroa de rei, mas ter o Espírito Santo. Porque tem gente que tem coroa de rei, mas não tem o Espírito Santo. Tem gente que tem dinheiro, tem gente que tem bens, tem gente que tem tudo, mas não tem a alegria do Espírito Santo. Então isso é complicado, porque quem tem a presença do Espírito de Deus não lhe falta nada. Por exemplo, você levanta num dia com tudo ruim, com dificuldade, daqui a pouco toca o telefone, bate alguém na cara e fala, Deus mandou trazer um negócio aqui para você. Acontece assim, assim, assado. Ora, se Deus quiser usar um corvo para trazer algo que eu tenho como impossível, se Deus quiser usar algo impuro para abençoar, o que eu vou falar de Deus? Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer, no instante que Ele quer, de dia, de noite, de madrugada, no Brasil, no Japão. Deus usa o intelectual, Deus usa o analfabeto, Deus usa o homem, Deus usa a mulher, Deus usa a criança, Deus usa quem Ele quiser. Quem Ele quiser. Vai discutir com Deus, vai perder. Então, querido, na verdade, muitas das vezes, nós olhamos para as promessas de Deus diante do momento que nós estamos vivendo e, às vezes, nós nos limitamos. E tudo que as trevas, muitas das vezes, desejam é ouvir de nós, é alimentarmos, é nós pararmos e ouvirmos aquilo. E, de fato, irmão, há um poder para nos travar. Que eu permito. Quer ver uma coisa aqui? Por favor, seja maduro no que eu vou falar agora. Porque esse negócio de subir no púlpito, tive visão, falei com Deus, e não é nem obediente, pode parar. Pode parar. Não consegue obedecer no tio e quer ter revelação. Quem aqui tem promessa de Deus e sabe que foi Deus na sua vida e está esperando Deus cumprir? Quem já esteve em situação de caos? A vala está aqui, o buraco está aqui, os demônios estão de chapeuzinho para fazer festa, está tudo contra, e você fala, acabou, é o meu fim. E você passou por cima daquilo, está aqui esta noite ouvindo. Você está vivendo, está comendo, está dormindo. Deus te deu família, mudou o seu rim, mudou o seu sangue, voltou a te dar a visão. Deus te deu uma nova chance, te deu uma nova família, te deu um novo emprego. Todo dia Deus está dando chance para a gente. Deus é assim. É exatamente o que nós vemos na Bíblia. Deus faz com que Isaac vá nascer no tempo em que ele estabeleceu. Mas Deus disse para Abraão e ele riu. Então Deus deveria de fazer o quê? Já que você riu, eu não vou mais dar o filho, não.
Deus pontuou, Deus viu, mas o fato é que os fatos provam que o comportamento e a conduta do homem não impedem a obra de Deus. Quer um exemplo? Abra sua Bíblia no Salmo 91, rápido. Quem puder, põe no monitor para mim, por favor. Salmo 91. Vamos ler juntos aqui, Salmo 91. Me ajuda aí que o óculos vai ficar pronto, vai demorar. Salmo 91. Eu quero ler junto. Então a gente vai isso aqui. Juntos. Aquele que habita no esconderijo. Continua, vai embora. Aí. Dá para sair um glória aí? Foi fraco. 1000 cairão ao teu lado. Oh, glória. 10.000 à tua direita. E o crente passará. 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 Aí vem Jesus e diz: pisarás o leão e o áspide e não serás atingido. Isso é promessa de Deus. Por que eu estou vivo? Por que você está viva? Por que você está escutando? Por que Deus te trouxe aqui essa noite? Por que tudo deu errado para você estar aqui? É porque Deus queria dizer para você esta noite: eu não desisti de você, o meu propósito continua na sua vida. 1000 cairão ao teu lado. Mas você tem noção que é 1000? É guerra. 10.000, sangue e fogo na terra. E onde é que eu estou? No meio das flechas. Oh, glória. Onde é que eu estou? No meio da tempestade. Onde é que eu estou? No meio dos morteiros que vêm. Eu continuo escondido debaixo da mão de Deus. E os meus inimigos, Deus mata, Deus cega, Deus abre a terra, eles caem, Deus faz o que Ele quiser, mas a promessa continua. Pastor, mas eu conheço uma história, então não começa com esse negócio. Porque a minha mãe, minha bisavó, porque fulano. Você quer ouvir Deus ou você quer ouvir o vento? Você quer ouvir os arqueiros? Você quer ouvir Golias? Tem hora na vida, irmãos, que a gente vai ter que fazer como Davi. Quem é que está com você aí? Mas pega essa capa, pega essa couraça, pega esse negócio aqui, põe sobre você. Não use armas que não são suas. Não faça o que os outros fazem. Faça o que Deus soprou aqui, ó. Quem está entendendo? Quando Deus quer livrar, você vai passar pelo meio de 1000, de 10.000, seta, problema, falácias, coisas, e você está assim, ó. Vou andando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem que entende? Sabe, querido, aquela madrugada que você levantou e orou, talvez você não saiba, mas algumas pessoas desta casa, aliás, tem gente que está vivo só por causa da oração dos outros. Eu já vi. Deus toma aí mistério no dia do velório, e está lá aquela palhaçada de nego que não valorizou, que
fez um monte de coisa, e Deus toma uma dessas irmãs maravilhosas e diz assim: assim diz o Senhor, levei para que possa tratar contigo, porque tu só está vivo por causa dela, mas agora eu tomei para mim e trato eu contigo. Pensa que azedou o pé do frango ou não? Aí a gente que é do manto fica assim: aleluia, Jesus, perdoa meus pecados, minhas transgressões. Tem gente que está vivo por causa da oração de alguém. Eu quero dizer isso para você essa noite. A gente até já pensou em desistir, em parar e largar tudo. Mas exatamente agora, você pode não saber, mas tem alguém cobrindo a sua vida de oração. Dos dias mais ruins da nossa vida, nos dias mais tristes da nossa vida, o dia que a gente não tem força, de repente alguém liga e diz assim: você está bem? Aí a gente: estou bem. Ele diz assim: pois é. Mas Deus mandou dizer: pronto, aí você já chora do outro lado, você já... não está nada bem, não. Deus só mandou dizer para você que aquela situação, que aquele fato, que isso e aquilo, fica firme, anda na fé, fica legal, vai dar tudo certo. Aí vem uma onda de Deus, toma, você marcha, você pula, você vai para cima, a despenteada penteia o cabelo, dá um traquejo na maquiagem, o sujeito põe uma cinta mais decente, fala: opa, aleluia, amanhã eu estou caminhando cedo, estou fazendo, domingo tem macarrão com coisa aqui, essa casa vai ter festa de novo, porque Deus falou que Ele não desistiu. Deus disse: eu estou contigo todos os dias. Os fatos provam que o comportamento e a conduta do homem não impede a obra de Deus sobre você. O que Abraão enfrentou? Ele enfrentou um Ló invejoso dentro de casa. Ele enfrentou problemas. Ele enfrentou guerras. Ele teve que tomar uma posição de largar, sair do meio da sua parentela. Ele precisou crescer dia após dia. E ainda que Abraão tivesse rido, porque era impossível, esta risada de Abraão, vou colocar um adjetivo aqui, desconfiança circunstancial, esse momento, esse lapso de olhar para o que está acontecendo, olhar para o corpo, olhar para a pele enrugada, olhar para a dificuldade, e não ver esperança, não impediu Deus de fazer Abraão gerar um filho. Receba isso na sua vida essa noite. O que Deus tem de promessa para a vida de cada um de nós não é apenas a eternidade. O que Deus tem destinado nesta terra, o que Deus tem destinado para a sua casa, o que Deus tem destinado para você, Deus vai cumprir. Os homens nunca impediram a obra de Deus. A pouca fé do homem em Deus e as noções que a gente tem sobre Deus nunca afetaram a obra de Deus e nunca vão afetar. Quer ver uma coisa? O que eu imagino de Deus não vai afetar o que Deus tem para a vida da Fabíola, para a vida da Gisele, para a vida da Terezinha, para a vida da irmã ali, para a vida do irmão. Não afeta. O que se fala, o que se age, a Bíblia diz que a terra, isso aqui, céu lá, é o escabelo dos pés de Deus. Deus dá ordem para o mar, Deus dá ordem para o vento, Deus dá ordem para tudo. O que Deus tem prometido, Deus vai cumprir. A única coisa que Deus disse para Abraão: faça uma aliança com você. E eu disse outro dia, preguei sobre isso aqui, como é que era essa aliança. Era quando pegava o sacrifício de animal e cortava-se no meio e cada parte ficava com uma. E não foi Abraão que fez promessa da aliança com Deus, foi Deus que disse: eu estou fazendo uma aliança com você. Deus nos traz aqui essa noite para dizer mais uma vez. Deus nos traz aqui essa noite para nos lembrar. Deus nos traz aqui essa noite para nos animar. Deus nos traz aqui essa noite para nos encorajar. Deus nos traz aqui essa noite para fazer você de novo pensar, dormir, sonhar, refletir, acordar amanhã. Eu tenho um Pai
pacto com você, eu tenho uma aliança com você, eu tenho uma promessa sobre você. Ainda que 1000 caia ao teu lado, 10.000 à tua direita, ainda que tudo dê aparentemente ruim, ainda que você olhe para a tua saúde hoje e acha que é o fim, ainda que você olhe para a tua conta bancária e ache impossível, ainda que o resultado desse primeiro concurso saiu, querido, o que Deus tem para você é seu. É seu. É seu. As promessas de Deus, homem nenhum. A minha falta de fé não pode impedir o que Deus tem sobre a vida do pastor Luiz. Eu posso não gostar, não desejar, isso é problema de quem não gosta, quem não deseja. O bom é estar debaixo da mão salvadora de Deus. Mas homem nenhum, o que eu imagino de Deus, eu às vezes fico pensando, vejo essas blasfêmias, essas bobagens que esses pseudos artistas falam sobre Deus, sobre a Bíblia, como esses infelizes tratam Deus, falam da Bíblia Sagrada, falam de pastores, falam de pessoas. Eu fico olhando e fico assim, isso afeta Deus? Não, isso afeta o caráter de Deus? Não, isso muda a sua relação com Deus? Não, Deus continua sendo Deus. Ai do homem, mas a cantora tal diz que Deus não existe, mas o fulano de tal falou isso, mas Beltrano disse aquilo, e Deus não se importa com o que o homem pensa. Se você não acredita, se você não crê, se aquele zomba, eu sei que a Bíblia diz, e a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É isso. Se Deus disse que vai fazer, Deus vai fazer. De maneira alguma, o plano de Deus de gerenciar a sua casa, a sua família, o ambiente, o homem vai mudar. Quantos creem? Amém. Abraão riu. Abraão, por um momento, não viu saída. Eu não sei você, irmãos, mas os dias mais difíceis são os dias em que você precisa ouvir alguma coisa de Deus, e Deus põe alguém na sua frente para você falar de Deus para ela. E aí vem a Bíblia e diz, se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. O que a gente faz? Joga a toalha ou vai para cima? O que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Mas nenhum homem, pastor, pode interferir na obra de Deus? Não, nenhum. Nenhum homem. Deus ignora certos aspectos de tolice e de ignorância do homem. Quer ver uma coisa? Quem aqui já teve vontade de morrer? 2, 3. Começa, tá vendo? Deus está aqui. Quem aqui já falou, Deus, basta. Não sou melhor que os meus pais. Ai, Elias, leva-me. Você já parou de pensar se Deus desse crédito às tolices? Deus, eu estou cansado dessa vida. Tá mesmo? Tá mesmo? Eu já contei para você uma história aqui, aconteceu aqui em cima. Faz muitos anos. Pastor, eu não aguento mais, que não sei o quê. Você já deu conselho, você já falou, você já explicou, você já disse. Eu não aguento, eu não creio, eu não faço. Cadê Deus, que não sei o quê, papai, irmão. Tá bom. É isso? Tá bom. Dá tua mão aqui. Põe sobre a Bíblia aqui. Por quê? Põe tua mão aqui. Você disse que... Aí eu orei aqui. A sala, o gabinete pastoral era aqui. Eu disse, Senhor Jesus, esta tua filha, que eu não sei se é tão filha assim, diz que está cansada desse mundo, dessa vida, de todo sofrimento, que tal. Senhor, mas é o seguinte, é hoje. Ela quer descansar hoje. A pessoa começou a tirar a mão. Ela quer descansar hoje. E ela diz, Senhor, que tanto faz viver como morrer. Então, passa o rodo e leva e libera o marido dela para ser feliz, porque é um obreiro de valor. E tal. Pastor, para, não, irmã, deixa eu orar. A senhora falou, deixa eu orar.
A senhora falou, pastor, tira a mão, irmã, que coisa está endemoniada. Não é isso que o senhor acabou de falar, irmã, acabou de falar. Deixa eu orar. Senhor, pode ser um raio, pode ser um carro, o jeito que o senhor quiser, leva ela. Eu libero, está liberado, eu sou o pastor desta casa. E eu segurei a mão. Pastor, não, deixa eu orar, irmã. A senhora veio aqui, vai 2 horas que está falando na minha cabeça. Eu estou dizendo que Deus é bom, o diabo não presta. Eu estou dizendo que Deus tem um tempo, a senhora não quer morrer. Só não entrou aqui falando que então vai morrer agora. Porque eu não, eu vou, o raio cai aqui, mas em mim não. Não, pastor, eu estou arrependido. Eu falei, mas eu não entendo esse negócio. Eu não entendo isso. Queridos, Salmo 91. Eu passo por 1000, por 10.000. Quem que disse que não tem prova? Quem que disse que é fácil? Foi Jesus que disse que o reino dos céus é tomado à força, irmão. Se você está fazendo a obra, se você está consagrando a tua vida, se você está abrindo mão do seu, você achou que ia ser assim, o diabo ia falar, não, com esse aí, não manda mais nada. Não, ele vai fazer, vai te tentar, vai provocar. Querido, se Deus levasse em conta as nossas ignorâncias e as nossas tolices, onde é que a gente estava? Não é? Aquelas coisas assim, vai embora de casa, você não serve para nada, minha vida, não mais. Aí o cara ficou doente, toca, meu Deus, salva ele, cura ele. Mas, irmã, 1 minuto atrás você disse que não queria mais, que ele não era nada, que você... Então, querido, você já parou para pensar nas ignorâncias e tolice que mesmo assim Deus não desiste do que Ele tem para a nossa vida, os propósitos dEle para a nossa vida? Até resistências que nós temos. Resistência. Eu sei de gente aqui que Deus já usou uma surda para falar com ela. Surda. Gente que você está no carro, no trânsito, o cara fala assim, Deus mandou dizer isso assim. Você falou, o quê? É assim, tchau, fui. Assim que Deus faz. Coisas que Deus faz. Às vezes nós damos passos e parece que é o nosso fim que acabou. E na verdade, querido, Deus faz a obra que Ele tem que fazer, independente do inferno, da oposição, independente das coisas. O que Deus tem prometido, o que Deus tem falado, Deus vai cumprir, vai cumprir. Ele é fiel. O caráter de Deus é isso, querido. O caráter de Deus é de um Deus onipotente. Por favor, Salmo 23. Olha que coisa linda, que coisa fantástica sobre a onipotência de Deus. Olha que coisa extraordinária. Vamos juntos, Salmo 23. O Senhor... Mais forte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos lá. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É isso, irmãos. Esse é o caráter de Deus. É o caráter de Deus. Eu quero chegar nesse estudo com os irmãos, e não é hoje, para você perceber que há momentos da nossa vida, que é a semana que vem, que chega a nossa hora do sacrifício. Porque nós queremos a lei do menor esforço. É isso, a gente quer servir um Deus no menor esforço. Eu preciso me dar
cruzo as perninhas. De preferência, eu participo de culto agora por live. Eu posso ir na igreja, eu posso congregar, eu posso... Não, mas essa live... Se depender, eu quero na menor das condições que exija de mim. Está certo isso? Quer dizer que ele ama, ele faz, ele realiza, ele promete, e eu preço baratinho. É assim. É aquilo que a gente escuta ali no centro, 30 reais, como alguém fala. Tudo é 30 reais. Quanto é isso, primo? 30 reais. Agora é assim que funciona com Deus? Não é, nunca foi e nunca será. O caráter de Deus, meus irmãos, o caráter de Deus é de um Deus onipotente. Pode se levantar, pode ter isso, pode ter aquilo. Quando Deus disse para Abraão, eu vou fazer sair reis de você. Estenda a sua mão assim nessa noite, só se você crer. Deus disse assim, eu vou fazer sair reis da sua descendência. Nações sairão da tua descendência. É isso. Mas ele não tinha filho. A obra de Deus não foi atrapalhada por causa da pouca fé de Abraão. Não foi o fato daquele momento Abraão não ter aquela fé. Ele riu, Deus prometeu que ia dar um filho. Não importa o que Abraão pensou naquele momento de Deus. Deus ainda realizou o que ele prometeu. E a primeira vez que eu me dei por lúcido, eu ouvi essa frase: Deus tem compromisso com a sua palavra. Com a palavra dele. Fiel é Deus que te chamou. Fiel é Deus que te levantou. Você não está aqui essa noite por acaso. Você veio no lugar certo, na hora certa, no culto certo, no momento certo. Porque Deus está dizendo, eu tenho obra com você. Mas se eu olhar para o momento agora, tudo vai parecer difícil, esquisito, impossível. Pois com Abraão foi a mesma coisa. E não importa o que Abraão pensou. Não importa. Deus entendeu que não era uma questão de desconfiança. Deus entendeu que não era uma questão simplesmente para ser empecilho. O que aconteceu não serviu para barrar o nascimento do Isaac. E eu quero parar aqui essa noite com você, para a gente continuar semana que vem. Ninguém pode impedir as coisas que Deus pretende realizar. Amém? Ninguém pode impedir. Elas vão acontecer uma após a outra, no plano, na hora, no propósito de Deus. Amém? Pastor, mas o momento não é. O momento não te define. Quem aqui o momento define você? O momento não te define. Você pode se definir. O momento não nos define. Eu posso estar chorando agora. Eu posso estar fazendo exames agora. Eu posso estar passando por um grande vendaval na saúde agora. Mas isso não define a promessa. Eu posso estar passando pelo pior momento da minha vida. Mas eu ouvi Deus falando, você ouviu Deus falando. Vai nascer um Isaac na sua casa. Mas estão dizendo, é isso mesmo? Eu pontuo e fecho aqui. Quando Davi foi para a frente de batalha, ele foi como um desconhecido, ele foi como um improvável, embora já tivesse lá atrás a primeira unção de Samuel. E o primeiro obstáculo de Davi foi enfrentar a sua própria família. De quem você não espera. Você espera. Estamos juntos? Você espera. O primeiro obstáculo de Davi não foi com Saul. O primeiro obstáculo de Davi também não foi com Golias, irmãos. Só que esse menino, ruivo, de aparência bonitinha, mas frágil aos olhos de muitos, um dia um profeta foi lá em Belém, derramou o óleo e disse, você será o rei de Israel.
Deus falou. Agora ele vai para uma batalha. Só que antes de matar Golias, ele precisa enfrentar o irmão dele. Pelos irmãos dele, Davi nunca seria rei, Golias nunca cairia, e aquela guerra estava perdida. Só para você ir para casa agora e pensar, irmã e irmão. E se Davi voltasse para casa aquele dia? Se o irmão mais velho de Davi, que eu estou querendo lembrar o nome, mas não vou falar, senão vai dar errado, depois vão bater em mim. Se ele tivesse dito assim, como ele disse, eu sei a tua arrogância, eu sei a tua prepotência, você veio aqui para espiar, você veio aqui para ver show, ver sangue. E se aquilo entrasse no coração de Davi? Pensa comigo, quer saber de uma coisa? Vou voltar para casa, vou deixar o queijo, vou deixar a coalhada aí. A chance estava ali. Terceira chave dessa noite. A chance estava ali. Tem um Golias lá que tem um bando de frouxo aqui que ninguém enfrenta. Ó. Tudo peitudo, tudo com espada, tudo com um monte de coisa, mas não tem peito para enfrentar. Mas você tem fé. Você tem chamado. Você tem óleo de unção. Um profeta foi na tua casa, foi no teu emprego, foi na tua empresa e disse assim, assim diz o Senhor. Agora Davi tem que vencer o primeiro obstáculo. E o primeiro obstáculo dele não é Golias. O primeiro obstáculo dele é enfrentar ali os seus irmãos. Pensa comigo, se Davi fosse para casa, como é que fica? Quem mataria Golias? Só tinha frouxo ali, irmão. Só tinha frouxo naquele lugar. Quem que diz que as coisas de Deus são fáceis? Tem alguém aposentado aqui além de mim? É fácil, irmã Zilma? Quem mais? Irmã Sônia, fácil? Quem já engoliu o sapo? E a lagoa? Aí alguém vira para você e fala assim, é fácil? Fácil. Só fácil. Aonde você estava quando eu levantava 3 horas da manhã? Meu Deus. Aonde você estava quando você estava deitada com seu maridinho dormindo lá? Eu estava lá fazendo os trabalhos da faculdade, porque eu tinha que trabalhar no outro dia cedo, tinha filhos para cuidar. E eu não podia deixar de ser uma esposa, de ser mãe. Aonde foi fácil, quando nos domingos, antes de ir para a escola dominical, eu tinha que deixar tudo pronto, dar exemplo dentro de casa para poder cobrar, porque o exemplo arrasta. Quem olha você hoje, não sabe o que você passou. Mas tem gente que está aqui, que está debaixo da promessa. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Vai acontecer. Pastor, mas as pessoas estão dizendo assim, o que vai ser nessa eleição? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Irmão, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que cuidar da Fernanda, eu tenho que pastorear, eu tenho que fazer coisas que eram impossíveis, eu estou começando a viver. Aquilo que o diabo desenhou alguns anos atrás, dizendo, esquece, isso não vai acontecer. Deus reverteu, está revertendo o quadro. E eu estou repreendendo em nome de Jesus, ele escutar e querer colocar a pata suja dele. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Continua orando, anda na presença de Deus. Ser perfeito, obedece, caminha com Deus. Não abre mão daquilo que é seu, no sentido da sua comunhão com Deus. O mundo vai passar, as baladas vão passar, tudo vai passar. Sabe o que vai acontecer? É a vida com Deus. O momento passa, viu, irmão? O momento passa. Eu já fui magrinho. Eu olho umas fotos minhas assim, eu falo, meu Deus, o que eu virei? Mas também eu melhorei. Tem umas fotos minhas que eu olho e eu falo, nossa Deus, mas estava ruim aqui. Ruinzinho. Sabe o que eu falo, meu Deus. Tem umas fotos minhas com os dentão assim, tudo. Melhorei um pouquinho. Deus melhora a gente. Anda na presença. Anda na presença. Agora, irmão, não confunda as coisas.
Não vem pagar de santo com a vida errada. Anda na presença. Viva na presença. Tudo parece errado. Você não é tudo, eu sempre falo isso, nós não somos tudo. Deus cuida da gente. Fique em pé. Diga para o teu irmão, Deus cuida da gente.